Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Plenário, que hoje traz um convidado bem especial, o jornalista, pesquisador e professor paulista Cido Coelho. Eu te convido a ficar conosco, o Plenário está começando. Cido Coelho nasceu jornalista no tempo em que redações ainda cheiravam a tinta de jornal e café requentado, mas nunca se prendeu ao passado. Com 2 décadas de carreira, ou um pouquinho mais que isso, cobriu as Olimpíadas de Pequim e chegou às salas de aula da Casper Libero e da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, em São Paulo. Trabalhou em gigantes como Estadão, Globo e SBT, ajudou a fundar o projeto Comprova, referência no combate à desinformação, e hoje é pesquisador da USP. Entre games, tecnologia e comunicação orientada por dados, encontrou também no jornalismo ambiental um território fértil. Agora atravessou o país para estar na Amazônia pela primeira vez e acompanhar o Voz da Terra, um projeto de jornalismo independente que tenta mostrar o que muitas vezes fica fora das manchetes. Cido é desses profissionais que acreditam que notícia é serviço público, mas também experimentação. Da televisão ao celular, da universidade ao interior da floresta, ele traz consigo a inquietação de quem olha para o futuro sem esquecer a escuta do presente. Cido Coelho, seja muito bem-vindo ao plenário. Muito obrigado, Josi. É um prazer estar aqui, é um prazer estar nesse estado maravilhoso que é Rondônia, aqui em Porto Velho. Fui muito bem acolhido, estou sendo bem acolhido a todo instante aqui e é um prazer poder compartilhar e trocar ideias, conhecimento, informação e discutir um assunto que a gente gosta, né? Jornalismo, né? E a troca está sendo muito interessante para a gente também, tenho certeza. Como a sua experiência no jornalismo multimídia moldou o olhar que você está trazendo hoje para a Amazônia? Bom, como você disse muito bem, eu tenho mais de 20 anos de experiência, então eu sou da geração que eu ainda pude acompanhar o jornalismo ainda segmentado em mídias, né? Eu estudei jornalismo em São Bernardo do Campo, na Universidade Metodista de São Paulo, e meu objetivo era trabalhar com impresso. Então, um estudante de jornalismo lá em 2007 que queria trabalhar impresso, ele ia para o núcleo de jornalismo impresso. Ou então, um jornalista que queria trabalhar com TV, ele ia para um núcleo de telejornalismo ou um núcleo de rádio. Era uma coisa segmentada. E de lá para cá, eu fui acompanhando essa transformação, essa unificação das mídias, né? Aquela coisa que você não tem mais um caminho para seguir, você tem que seguir vários caminhos. E essa transformação, essa visão que me moldou para o jornalista que eu sou hoje, tem muito a ver também com a própria transformação do jornalismo histórica. Desde o primeiro momento que você tem lá atrás, em 1400, com Gutenberg, que inventou a máquina de imprensa, pegando nesse ponto de partida, você pode ver que a imprensa e o jornalismo sempre se mudou, sempre se transformou e continua em transformação. Então, você pegando recentemente, aqui puxando 40 anos atrás, você tem a informatização, né? Você tem o processo da informatização, aí depois você tem a chegada da internet, que transformou profundamente o jornalismo, Verdade. e aí você tem as redes sociais, você tem a convergência, e você tem essa aproximação, essa junção dessas mídias, onde o jornalista hoje passa a fazer um texto, e esse texto pode ser gravado para um rádio, para um áudio, para um podcast, e ao mesmo tempo ele vai lá também e grava um vídeo para contar essa história por diversos prismas, sempre mantendo respeito à informação original e entregando o conteúdo que é necessário para o público, que é o nosso cliente. É ele que precisa dessa informação e a gente tem que entregar essa informação do melhor jeito possível. Então, o ponto é, por que eu tenho essa visão agora?
eu tive a sorte de ter várias experiências nesse sentido e eu tive essa vontade também. Então, para ser jornalista, você tem que ter vontade, você tem que entender, você tem que conhecer o mercado e se reinventar, buscar caminhos e estudar para chegar a ter uma formação mais completa possível, para você ter essa entrega mais ética, justa e sólida para a sociedade, para você fazer um jornalismo ético e de qualidade e com informações que possam atender todos os lados possíveis interessados naquela informação. Com essa transição que houve desse jornalismo mais tradicional, quando a gente começou, para agora, você acha que houve alguma perda para a sociedade? Não, não necessariamente. Eu acho que para a sociedade tem um ganho. Por quê? Se antes o acesso era mais escasso à informação, com a chegada da internet, a informação foi democratizada de fato. Então, se você pegar 20, 30 anos atrás, quantos veículos de TV a gente tinha disponível? Quantas redes de TV a gente tinha disponível para acessar? Quatro ou cinco, vai, chutando cinco. Verdade. Sei lá, você tinha redes nacionais aqui colocando. Você tem o quê? O SBT, a Globo, a Record, a Band e a Manchete, que faliu em 99. Hoje não tem Manchete, tem Rede TV no lugar, por exemplo. Mas com a internet, você não. Ah, impresso também. Você tem lá grandes jornais de projeção nacional: Folha, Estadão, Globo, Correio Brasiliense, Diário do Nordeste, enfim. Você tem. Naquela época você tinha poucos jornais também. Mas hoje, e ainda mais depois com a internet, e ainda mais com a ascensão das redes sociais, você pode acessar ou uma pessoa, um jornalista que tem um canal independente, você pode acessar o próprio Rondônia ao Vivo, que entrou nessa geração de veículos que começaram a produzir notícia de forma independente. Aqui é um grande exemplo nesse sentido, faz parte da história da internet brasileira e do jornalismo, considero nesse sentido. Você pode acessar um canal de nicho numa rede social sobre um tema que você quer acompanhar, que de repente a mídia generalista não consegue acompanhar de forma eficaz, ou seja, por exemplo, eu quero informações sobre economia. De repente, a mídia generalista não consegue fazer uma cobertura específica que um jornal de economia faz. Ou um veículo de tecnologia faz, de cobertura de tecnologia, para falar, de repente, de informações específicas de um aparelho, de um dispositivo ou de uma nova tecnologia que está em desenvolvimento. Então, assim, hoje eu vejo que com o desenvolvimento da tecnologia, com essa inovação na tecnologia, novos meios, novas mídias, até a chegada da IA, tudo favorece para o desenvolvimento do bom jornalismo. Penso dessa forma. Se, por um lado, a democratização do acesso às informações através da internet e tudo facilitou muito, né, para muita gente, por outro lado, também propiciou muitas fake news, né? O ingresso de muitas notícias que eu acho que precisa de um filtro. E aí, muitas vezes a sociedade não sabe filtrar as notícias e compra mentiras como se fossem verdades. Esse é um grande efeito colateral dessa diversificação de mídias, essa diversificação da informação, porque você pode ouvir vários lados do mesmo lado sobre diversos espectros, diversas óticas, né? Óticas e lados políticos, vamos dizer assim. Você pode ter simpatia por um veículo por causa de determinada informação, você pode ter uma simpatia por outro veículo porque ele tem uma outra visão. O que a gente não pode é reinventar o fato, é reinventar a história que aconteceu. E esse é o problema. Que assim, e também um problema que eu falo que não é só um problema do jornalismo, que eu falo que é um problema estrutural de política pública brasileira. Porque assim, eu sempre coloco dessa forma e como acadêmico eu sempre pensei nesse sentido, que se você é educado a comer, você vai atrás de comida boa. Se aquele alimento está escrito veneno, não coma, você não vai comer a maçã envenenada. E você tem uma maçã ali que diz que pode comer, você até vai lá e come também. Mas assim, você tem que olhar se essa maçã realmente ela tá ou não tá envenenada. Você tem que ver se essa informação é verídica ou não. E você tem que entender como que esse produto tem qualidade ou não. Porque, por exemplo, a maçã que está com rótulo de envenenada pode ser a maçã saudável. A maçã que não é envenenada,
ela está com o rótulo que ela não é saudável. Então eu vejo assim, se a gente é educado para comer, a gente também tem que ser educado a consumir conteúdo. Hoje o desafio grande é esse, no sentido de educação midiática, que é uma política pública que tinha que começar a ser inserida, por exemplo, numa base comum curricular para criança, para menor, criança em formação ainda, que está começando a conhecer o mundo, ter esse entendimento de consumo de notícias, o que na Europa já acontece, alguns países na Europa, você pega, por exemplo, até a própria BBC, que é uma grande rede de comunicação, uma grande rede de mídia, que é estatal, é do Reino Unido, mantida por impostos dos britânicos, eles têm informativos dentro de canais infantis. Mas a notícia é dada de uma forma com que a criança tente entender esse conceito de mundo na visão dela. Então, essa é uma questão importante a se ponderar, entre vários outros pontos nesse sentido, fator educação também. Foi nesse contexto de transição do jornalismo tradicional que a gente falava para um formato onde todo mundo hoje produz conteúdo. Foi nesse contexto que surgiu o projeto Comprova? Eu queria que você falasse um pouquinho dele. O projeto Comprova, ele já nasceu a partir de um case que aconteceu na França, a partir da doutora Claire Wardle. Era um projeto chamado Crosscheck. Esse projeto é um projeto que surgiu lá na Europa, como eu disse antes, que reunia várias redações de jornalismo, do jornalismo profissional, e o acordo em si era verificar as informações que eram distribuídas na internet, nas redes sociais, essas informações que eram distribuídas de forma deliberadamente para criar uma confusão, ou para atender um interesse, ou outro interesse, ou gerar confusão. Assim, estou fazendo muito a síntese, tá? O projeto Crosscheck na França deu certo nesse sentido. Os veículos de imprensa deixaram de ser rivais e passaram a andar juntos. Esses jornalistas passaram por um treinamento para ter um entendimento de como verificar as informações, de entender o que era o conteúdo verdadeiro, o que era o conteúdo falso, e também como criar um conteúdo, como discorrer sobre esse conteúdo para levar esse conteúdo verificado para o público. A partir desse formato, o Comprova nasceu no Brasil também, com a orientação da Claire, a partir da Brage também, e a partir dos veículos iniciais que estavam nessa iniciativa. Se não me engano, foram 19 ou 21 veículos, agora eu não vou lembrar bem, mas a gente chegou a ter, na época, acho que chegou até mais de 40 veículos, agora deve ter 30 veículos envolvidos nessa coalizão. Mas assim, o interessante é que não importa se é um veículo grande, como eu trabalhei no SBT, um veículo grande ou se é um veículo pequeno, uma agência menor também, uma agência de nicho, né? O importante é que tanto o jornalista do SBT como o jornalista de um veículo menor, um veículo médio, eles receberam o mesmo treinamento para identificar o que é informação verdadeira, o que é informação falsa, e também os jornalistas aprenderam técnicas, a Abrage disponibilizou cursos, treinamentos para todos os jornalistas, para o Brasil inteiro, tiveram janelas de treinamento nesse sentido para treinar jornalistas online. E os jornalistas que foram treinados tiveram todo esse rito de conhecer o que é desinformação, como que faz, como se identifica, quais são as técnicas de investigação, quais são as tecnologias usadas para poder desconstruir a mentira. Porque o objetivo principal é fazer essa curadoria para desconstruir a mentira e mostrar o que aconteceu de fato ou o que não aconteceu. E o Comprova nasceu muito em cima desse princípio. Nasceu em 2018, que já era um momento que o Brasil estava escalando a polarização já começou a nascer lá em 2014, naquela época dos protestos da Copa do Mundo, começou muito por ali, né? A oposição ao governo da época, e isso foi escalando, e as redes sociais também foram instrumentalizadas para ter esse processo manipulatório, nesse sentido de antagonizar as opiniões, e até que chegou 2018, o Comprova chegou pronto nesse sentido, após esses treinamentos, essas orientações, e foi criando um jeito próprio, uma técnica própria para poder identificar o que é informação de fato, o que não era informação
de fato, e levar para o público e mostrar, e não só levar a informação por levar a informação, é levar a informação e explicar os porquês, por que foi assim, e mostra todo o processo, como que os jornalistas Isso é trabalharam importante. para chegar nessa conclusão. Né? Então, o Comprova nasceu com esse princípio. É um princípio de informar e também um processo de educação midiática, de mostrar para a pessoa que está acessando esse conteúdo como que é o trabalho do jornalismo, como é o trabalho de se chegar na veracidade da informação. Dos conteúdos que você teve acesso, que tinham desinformação, e que o Comprova foi lá e disse, olha, isso aqui não é verdade, por isso, por isso, por isso, você recorda de alguma grande mentira que era contada como verdade e a população acreditava piamente? Em 2018 teve várias, desde o kit gay, daquela história que o candidato da direita, o Jair Bolsonaro, mostrou um caderno, um livro lá, e o Bonner, no JN, no debate do JN, o Bonner falou para não mostrar, que aí fala que o Bolsonaro dizia que aquilo era um kit gay, que o governo ia trazer se o Haddad ganhasse, acho que era o Haddad na época, se não estou errado. Aí também tem a história icônica também da mamadeira de piroca, que isso também virou um símbolo, que era que o outro partido ia trazer essa mamadeira para as escolas, era uma mamadeira sexual, né, uma mamadeira que você compra em sex shop. Então uma pessoa pegou esse objeto, mostrou um vídeo lá e relatou, ó, isso aqui é o kit que o próximo governo vai trazer se ganhar a eleição. Então, isso aqui, se você votar nesse partido, esses kits vão aparecer, vão ficar com as crianças. Começou aquele pânico moral nesse sentido. Então, teve esse caso, que foi um caso lacônico, foi um caso marcante. Teve esse caso do kit gay. Teve outro caso também envolvendo a direita. Vários casos também nesse sentido também de desinformação sobre a data da eleição. Para quem vai votar num candidato, vota no domingo. Para quem votar em outro candidato, vota no dia seguinte, no dia que não Verdade. tem eleição. Também teve várias desinformações nesse sentido também. E também teve vídeos adulterados, questões de supostos problemas na urna eletrônica. Enfim, se eu começo a relatar aqui, vai É ser o dia inteiro muita falando, mas coisa. assim, isso é o que veio na cabeça. Só para você ter uma ideia. E o legal do projeto Comprova é que a gente recebe essas informações do público. Então o público traz e pergunta para a gente. Né? Perguntava, isso aqui é verdadeiro, isso não é? Pode nos ajudar? A gente começou a criar uma cultura de orientação, porque as pessoas recebiam um vídeo, tinham uma dúvida e mandavam para a equipe do Comprova via WhatsApp. E ainda é assim, não? O Comprova funciona desse jeito. E aí a equipe de jornalistas faz essa verificação e faz o conteúdo. E assim, isso daí a gente acaba verificando se está no hype, se está viralizando, e aí a gente faz o serviço de informar se o problema dessa informação ou o problema dessa desinformação. Acho que um grande desafio agora, já imediatamente, é descobrir o que não é verdade a partir dos vídeos que estão circulando com inteligência artificial. Mas isso a gente conversa daqui a pouquinho, que agora a gente vai para um breve intervalo, mas olha rapidinho, já já a gente está de volta. Estamos de volta, eu sou Josi Gonçalves e converso hoje com Cido Coelho, jornalista, pesquisador, professor universitário, paulista. Cido, no bloco anterior a gente falava sobre o projeto Comprova e também falamos sobre o grande desafio que a gente tem agora diante de nós, que é descobrir o que é verdade e o que não é, a partir de vídeos que estão circulando aí amplamente com inteligência artificial. Como é que faz? Eu acho muito difícil isso, porque tem vídeo que parece muito real. É um desafio. Hoje é um desafio, porque os jornalistas que já têm esse know-how de verificação, esse know-how de fazer esse processo investigativo, vai ter que contar cada vez mais com ferramentas que consigam identificar esse problema. Ao mesmo tempo, é aquela coisa de enxugar o gelo também, porque
ao mesmo tempo que os jornalistas especialistas estão correndo atrás de ferramentas para detectar a mentira no vídeo, porque hoje tem ferramentas que sim, você faz um filme, você faz um vídeo perfeito, né? Você usa tecnologias como Sora da OpenAI, você usa o Veo do Google, e outras ferramentas também nesse leque de ferramentas. Eu até tenho uma newsletter que eu abordo o assunto da inteligência artificial, né? Que é o coelho.digital, esse é o endereço da newsletter. E na última edição que eu publiquei, eu divulguei uma pesquisa que a inteligência artificial hoje, ela existem mais de 2 milhões de modelos de agentes de IA. Que para quem é leigo no assunto, o modelo de IA é como se fosse um auxiliar para te ajudar no trabalho. Então, assim, eu quero um agente que faça a conta para mim. Então, eu peço para fazer a conta, ele faz o papel de calculadora, vamos dizer assim. Então, existem mais de 2 milhões de modelos diferentes para atender 2 milhões ou milhões de tipos de tarefas Minha diferentes. nossa. Então, assim, é preocupante porque a Sim. gente qualquer pessoa com uma má intenção, qualquer pessoa mal intencionada pode usar um cardápio desses agentes, uma quantidade mínima ali, sei lá, 10 ou 20 bons agentes, e construir uma narrativa totalmente mentirosa para destruir reputações. E aí o desafio, é claro, eu não estou falando pelo Comprova, nesse sentido, mas o que eu penso é que tem que correr atrás de tecnologia, vai ter que correr atrás de ferramentas e as big techs e as empresas de tecnologia que apoiam o projeto têm que ajudar com o suporte para fornecer tecnologia, para ajudar a correr atrás desses vídeos fraudados, esses vídeos falsos, porque em 2026 a certeza é que esses vídeos vão ser usados em massa e vão ser distribuídos em massa, e a gente vai ter um grande problema aí, porque você vai pegar um público que não tem um letramento midiático adequado, e pior, não tem um letramento tecnológico adequado. Qualquer pessoa inocente, nesse sentido, que pode olhar um vídeo vai achar que é verdade. Ela pode pegar um vídeo de um candidato A ou do candidato B, um vídeo de alguém da esquerda ou da direita, colocar a cara desse candidato ou da candidata e fazer ela falar qualquer tipo de atrocidade e você distribui esse conteúdo para esse grupo que apoia o outro candidato ou apoia esse candidato e tenta criar um cenário onde esses apoiadores se virem contra esse político para apoiar o outro. Não Isso sei se eu fui claro. isso muda o rumo de uma eleição. Pode Muda, mudar. muda. E já com as fake news antes da chegada da IA, a gente já tem isso daí registrado categoricamente. Você tem o episódio, por exemplo, da Cambridge Analytica, que diz que a partir desse acesso aos dados, dessa manipulação dos dados que envolveu o Facebook, a Meta hoje, né, que esse episódio da Cambridge Analytica pode ter alterado os rumos das eleições dos Estados Unidos com a primeira eleição do Donald Trump. Né? E fora em outros países também, o quanto que políticos mal intencionados, eles podem pegar essa informação e vão jogar para a galera, para fazer jogar essa galera se jogar ela contra o outro candidato, né? Para poder ganhar votos, né? E isso, assim, infelizmente, vai ser uma coisa pulverizada. Vai acontecer do nível nacional até o nível, ano que vem, falando em eleição majoritária para deputado federal, estadual, senador, governador e presidente, vai pegar esses nichos também nesse sentido. Cido, tem vídeos que, de fato, eles são mais refinados, tem outros que são um pouquinho mais grosseiros. Mas, assim, a grosso modo, de que forma a gente poderia dizer para a população, para quem está nos assistindo agora, o que observar num vídeo para dizer, olha, preste atenção nisso, nisso e nisso, isso aqui vai te dar um norte de que esse vídeo não é real. Eu acho que primeira coisa a pessoa vai ter que saber muito bem o contexto, vai ter que saber o cenário, vamos dizer assim. A pessoa conhece o candidato, conhece a candidata, ou conhece a pessoa alvo ali que está nesse vídeo. A pessoa tem que, se ela tem que perceber a qualidade do vídeo. Se o vídeo está tendo uma ótima qualidade, se a boca e o áudio estão falando de forma junta, sincronizada. Se Isso não aí é um bom tiver, indício. né, é um indício. Se de repente a qualidade da imagem, a pessoa está muito borrada, se o fundo está adequado, é,
se de repente, ou pelo contrário, a qualidade, você vê um vídeo um pouco borrado da pessoa, ou você vê um vídeo da pessoa com muita qualidade, que parece que ela foi montada no computador. Então você tem que ficar atento Sem nisso, nenhuma né? imperfeição, Sempre, nenhum. parece um boneco, né? Parece um boneco de plástico, de tão perfeito que aparece no vídeo. Você também pode desconfiar nesse sentido. Outro ponto importante a considerar, além da voz, da sincronia da voz com a boca falando, ou dos trejeitos da pessoa se mexendo, para ver se a pessoa está mexendo de forma natural ou parece muito travado, muito robótica. E também a pessoa tem que conhecer a história desse alvo em questão. A pessoa tem que conhecer a história desse político, dessa política em questão, para entender se realmente ela está falando isso. Porque uma questão, eu falo que a polarização, ou diz da polarização, ou esse grande crescimento de interesse na política, vamos dizer assim, desculpa a redundância, foi bom porque as pessoas criaram uma consciência política. Acho ótimo que todo mundo tenha consciência política. O lado ruim é que essa consciência política foi para a linha do futebol, do nós contra eles, do Fla-Flu, que seja, o que você imaginar aí do um contra o outro. Isso mesmo. E aí a questão de pensar num vídeo de se você vê que uma pessoa, um amigo, ou um conhecido, ou no âmbito da eleição, um candidato, uma candidata falou essa atrocidade, falou esse absurdo, primeira coisa, tenta checar em sites de notícia do jornalismo profissional, sites que você confia, sites que já existem há alguns anos, porque tem uma coisa muito importante a considerar aqui também, quando a desinformação entra em ação, quando a fake news entra em ação. Vocês vão perceber, para quem está assistindo, para quem está ouvindo, vai perceber que vai aparecer muitos sites. Do nada, no período eleitoral, começa a aparecer muitos sites de notícia com muitos nomes, né? Sei lá, Diário da Pataquada, o jornal do dia seguinte, sei lá, o jornal que fala a verdade. Então vai aparecer muitos sites com muitas notícias inventadas ou um jornal que está atacando especificamente uma pessoa ou outra. Porque você já sabe que é um jornal falso feito com a intenção de atacar uma pessoa específica, um partido específico, alguém. É um alvo escolhido e vai atacar. Então eu falo que quando você perceber que tem um vídeo que um candidato, uma candidata falou uma coisa muito absurda, vai checar em sites de notícia confiáveis, sites que existem há mais de 5, 10 anos, pelo menos eu penso assim, sites tradicionais, mesmo que você não goste da linha editorial do jornal ou do site ou da televisão, mas assim, esses sites profissionais que estão há mais tempo, eles vão trazer informação correta nesse sentido, confirmando se aconteceu tal fala ou se não aconteceu tal fala. É site, é jornal, é agência de notícia. Então, eu acho que uma dica importante nesse primeiro momento, além de olhar o vídeo, desconfiar do vídeo, desconfiar da sincronia da fala com o gesto humano, o gesto da boca, por exemplo, é checar várias fontes de informação para verificar se realmente a pessoa falou isso ou se apenas um site que é usado para atacar essa pessoa está falando isso. Porque existe uma estratégia maquiavélica, uma estratégia muito bem pensada e complexa para fazer esse tipo de ataque e confundir o eleitor, confundir a pessoa que consome esse conteúdo. Muito oportuno que você trouxe aqui pra gente, de fato. E que bom que a gente tem uma pessoa que tecnologia é sua área, que está dando essas dicas pra gente, né? Você esteja muito atento. A partir de agora, isso vai vir assim aos montes. Vamos falar de inovação? Você já teve um site de games, né? Atua em Já. tecnologia, Big Data, enfim. Hoje também aqui ajudando o Voz da Terra com jornalismo socioambiental. O que é que conecta esses mundos? Olha, usando o contexto do jornalismo, você pode conectar tudo no bom sentido. De games, eu falo que você pode. Aliás, o game já é uma realidade no jornalismo, né? O New York Times tem aquele sudoku, aqueles joguinhos para segurar o seu público, segurar a audiência que lê uma notícia e faz ela
É como se fosse uma cabine de descompressão. Tira um pouco o estresse jogando ali, só que a pessoa volta a consumir o conteúdo do New York Times. Aqui no Brasil, o G1 já tem um site específico para jogos, a Folha também já tem um site. Acho que a Folha de São Paulo já criou uma área específica para esses jogos. Eu vejo que, no caso, o game, pro jornalismo, ele tem uma finalidade para tirar a pressão um pouco das pessoas, mas ao mesmo tempo você pode educar as pessoas por meio do game. Você pode fazer, ensinar a pessoa sobre um fato que está acontecendo, um quiz com um fato histórico, um quiz com a notícia do dia, para fazer a pessoa gabaritar se ela entendeu o assunto que foi Isso é dado, interessante. né? Você pode fazer um quiz, aí a pessoa faz lá, gabarita. Se não gabaritou, aí mostra a resposta para mostrar para ela o que foi que aconteceu ou não. E o legal disso tudo, por exemplo, você pode pegar essas informações do aprendizado da pessoa e tentar entender o que ela quer, entender o que ela não entendeu, onde foi que ela não entendeu, para de repente fazer o ajuste necessário para mostrar o caminho correto, para fazer essa informação chegar de forma que ela compreenda, de forma acessível, sem ser rebuscado, sem ser erudito. Mas a informação tem que chegar de forma coerente para as pessoas. E aí, falando em tecnologia, falando em inovação no jornalismo, tudo se conecta. O jornalismo sempre foi uma área muito vanguardista nesse sentido. Ela sempre esteve nessa onda de inovações, né? Então, aquilo que eu falei lá no começo, você pega o Gutenberg que inventou a máquina de imprensa e a informação pôde ser impressa e chegam nas pessoas, né, nesse sentido, desde da impressão da Bíblia, que foi a primeira impressão, né, de um livro, e depois passou a ser, aí depois os impressos, os jornais começaram a aparecer, as gazetas, né, começaram a aparecer, um termo italiano, né, o termo gazeta, que aí os jornais começaram a ter uma existência nesse sentido, no formato que a gente conhece mais ou menos hoje. A gente tem a onda da informatização, a chegada dos computadores na redação para agilizar essa produção de conteúdo. Você tem a modernização dos parques gráficos, ou seja, aquela coisa mais artesanal, industrial, parece revolução industrial do século XVII, aquela coisa mais arcaica. As máquinas começaram a ser modernizadas para ter um processo de impressão mais ágil, de entrega mais ágil do jornal, do impresso. Aí a gente já dá mais um salto. O computador dá mais uma agilizada, ela tem mais uma melhoria nesse sentido, e aí já chega a internet já começa a pulverizar informação, todo mundo tem acesso à informação. Então, eu vejo assim que o jornalismo, ele sempre vai estar ali no momento da inovação, ele sempre vai estar ali no momento da... E agora a gente vive um momento da IA, da inteligência artificial, que há controvérsias, é aquele momento que o jornalismo também passou por isso. A chegada do computador vai atrapalhar ou vai ajudar? Eu preferia a máquina de escrever. Não, eu preferia usar o computador. Agora a internet vai acabar com o jornalismo. Não, não vai acabar com o jornalismo. Sempre vai ter essa discussão. E com a IA a gente está vivendo esse momento. Só que assim, tem essa discussão com a IA, mas tem uma discussão muito além, que não dá para aprofundar muito aqui, que é a questão das big techs com o jornalismo, que é a grande discussão no momento. Como que a indústria do setor vai se sustentar diante das big techs que, de certa forma, elas dominam a plataforma de busca, elas dominam os meios de distribuição que o jornalismo usa para chegar nas pessoas, que essa é a grande discussão do momento, por exemplo. Então, conectando tudo isso, eu vejo que o jornalismo sempre está na vanguarda do desenvolvimento, na vanguarda da inovação, mas o importante, o que nunca mudou, é a informação. É a verdade da informação e o processo de apuração e de entrega e de busca da verdade. Isso não mudou e não vai mudar, não deve mudar. E nesse contexto aí que você está falando, eu acho que uma preocupação que tem que ter também é sobre o limite ético de utilização da IA, né, no jornalismo. Sim, é uma discussão à parte. Eu, por exemplo, vejo a IA como uma ferramenta. Tem muita gente que... O hype da IA começou aí 2, 3 anos. Estamos em 25 e 22, aí quando a OpenAI anunciou o GPT, todo mundo começou a olhar estranho. Nossa, a IA vai acabar com minha vida, vai acabar com os empregos, vai acabar com o mundo. Você falou muito. Começou muito, né, esse medo. Mas eu vejo que... Eu dei uma palestra, participei de um evento onde eu dei uma palestra para vários assessores de imprensa e de comunicação em São Paulo, uns 300 assessores, enfim. Eita, bastante. E tinha muita gente com esse sentimento de medo da IA.
Que é assim, a IA vai tomar meu trabalho, porque eu escrevo. E se a IA passar a escrever, o que que eu vou fazer na minha vida? Essa IA não deveria existir. Aí tem aquele, o jornalista, o bicho jornalista é uma coisa muito curiosa, também dentro dessa complexidade que é o jornalismo. Quando vem uma novidade, e uma novidade de tecnologia que ainda o jornalista não domina, o que que o jornalista vai fazer? Ele vai repelir. Ele não vai querer aceitar. Ah, não, não quero, não posso, não quero, não vai dar certo, isso aí não deveria ser usado aqui. Mas depois de um tempo tem essa questão da aceitação e depois tem o uso definitivo, que não tem jeito. Acaba sendo uma necessidade imputada, vamos dizer assim, porque ajuda na produtividade de alguma forma, né? Mas até essa questão do medo da IA, eu levo para as pessoas assim, eu falo que a IA é um aliado. A gente pode usar a IA como um aliado. E a IA, a inteligência artificial, ela, para quem tem mais experiência, mais jornada na profissão, eu com 20 anos de experiência, ou mais pessoas que têm 30, 40 anos de experiência na área, vai pegar a IA e vai saber usar a IA da forma que você precisa. A IA, ela torna-se um auxiliar, um aliado para potencializar as suas habilidades. Em pequenas redações, então, Em pequenas bem redações, utilizada é uma beleza. sim, porque eu até falo para você, eu como um professor universitário, não vejo problema aluno usar a IA para trabalhar, mas aí você pega a diferença de um júnior para o sênior, um inexperiente que está começando a carreira e um profissional já consolidado. Você pega um júnior, um aluno, um estagiário, ele vai pegar, assim, eu falo para você, vai pesquisar sobre a inflação. Que o Júnior vai fazer? Ele vai pesquisar, ele vai perguntar ipsis literis o que o professor falou. Ah, faça para mim um texto sobre inflação. A IA vai cuspir esse texto sobre inflação. Só que na hora de olhar esse texto sobre inflação, você vai ver que tem vários buracos. Você vai ver que a IA tem uma forma de escrever, tem uma forma de entregar. Não é um texto humanizado, mas ele organiza as ideias. Mas você sabe que não foi a pessoa que escreveu. E sendo professor, você conhece o estilo do aluno, você vai falar, ah, ele usou a IA. Tá na cara que ele usou IA. E aí, pegando um profissional sênior, um profissional com experiência, muitos anos, décadas de experiência, ele vai pegar, eu quero falar sobre inflação. Ele vai pegar essas informações que a IA cuspiu, de alguma forma, com alguma organização. O jornalista humano vai usar o repertório, a experiência que ele tem, e ele vai enriquecer esse texto da IA. E vai impor o estilo dele sobre essa estrutura que a IA cuspiu, e vai humanizar o texto e vai entregar da forma que ele espera fazer. Ele vai ganhar tempo nesse sentido, porque, de certa forma, já tem uma estrutura ali, e aí ele vai ter tempo de pensar ideias ou soluções mais criativas para poder dar uma aprimorada nessa ideia inicial e vai impor o estilo dele. Não vai impor o estilo que a IA determina. Ele vai ganhar um tempo em cima da produção desse conteúdo, mas ele vai ganhar um tempo para dar mais qualidade a esse conteúdo que está sendo produzido. Né? Não sei se eu fui claro nesse Muito, ficou sentido. bastante claro. Se faz sentido. Faz todo sentido. E na hora de assinar esse conteúdo, ele assina que fez o texto com a ajuda da IA? Eu penso da seguinte forma, eticamente falando, eu sou a favor que tem que avisar que o conteúdo é feito com IA. Assim, se o conteúdo foi plenamente feito, a maior parte do conteúdo foi feito com a IA, você vai colocar que o conteúdo foi feito com a IA. Mas se o conteúdo foi, a partir desse conteúdo da IA, ele foi totalmente ajustado por um humano, ele pode assinar. E se for um meio termo, não tem problema da pessoa escrever, assina, Cido Coelho assina, mas esse conteúdo teve auxílio de ferramentas de inteligência artificial. Tanto é que hoje, o Estadão Conteúdo, a Agência Estado, ela já solta textos informando que o texto já foi editado com auxílio de ferramentas de inteligência artificial. Quando eu estava no SBT, no portal SBT News, eu comecei já a fazer experiências também nesse sentido. Devido ao tamanho da equipe, devido à demanda, para ganhar tempo e ter mais qualidade e agilidade no processo de curadoria e produção de conteúdo, eu inseri lá dentro a ideia de trabalhar com imagens e o processo de revisão de conteúdo textual e criação de imagens para fins jornalísticos e fins didáticos, para ilustrar uma matéria, um conteúdo que não tem uma foto adequada. Mas aí o que eu faço? Eu informo, essa imagem foi alterada,
imagem alterada, imagem gerada por inteligência artificial. Ou então, de repente, eu pego essa imagem de IA, eu uso um editor de arte, eu mesmo uso um editor de arte, uso um Canva, uso um Photoshop para dar uma melhorada nessa arte, aí eu assino, mas eu assino imagem gerada por IA e assino junto também, que eu usei a IA e usei o recurso humano para poder melhorar esse conteúdo. Eu vejo que nesse contexto a IA ela vem para melhorar o trabalho humano, mas sem solapar o ser humano. É isso, essa é a consciência que a gente tem que ter. É claro, não vou ser hipócrita aqui. O processo de desenvolvimento da IA está em passo galopante. Muitas profissões vão sofrer transformações. O jornalismo é uma delas que vai sofrer transformações nesse sentido. Mas ainda tem que ter essa questão, essa consciência de que o jornalismo é uma profissão humana. Até mais um exemplo para fechar essa pergunta. Começo do ano agora teve uma experiência na Itália. Um jornalista fez um jornal só usando IA. Por uma semana, um mês agora, eu não vou lembrar o prazo, mas foi um prazo nesse sentido. E a IA fazia essas informações e fazia a impressão dessa publicação. E a conclusão que ele chegou foi óbvia. O jornalista precisa de humano. Porque você precisa de gente para apurar, para conversar, para ter as histórias humanas. Porque você está contando história para humanos, você não está contando história para o algoritmo. Claro que por mais que hoje a gente tenha que usar técnicas para conversar com o algoritmo, para aparecer na internet, ainda a gente está falando para humanos. É isso que importa no jornalismo. Cido, infelizmente, eu tenho um monte de coisa que eu gostaria de te perguntar, tanta coisa que eu gostaria de saber, mas a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast. Que pena. A conversa estava boa. Estava muito boa. Mas eu queria que você falasse Você chegou... O Cido chegou aqui no aniversário da cidade, né? Sim. Pleno aniversário da cidade. Eu gostaria de saber suas impressões, o que você achou, sua primeira vez na Amazônia, aqui na região norte. Qual foi a impressão que você teve? Uma impressão magnífica. É a porta da Amazônia, né, como falam. É a melhor impressão possível. Povo acolhedor, uma cidade encantadora, uma cidade que... Cidade não, e o estado também de Rondônia, um estado com muita potencialidade, tudo para ter um grande desenvolvimento. É uma cidade incrível, cativante. E para quem vem aqui pela primeira vez, vai se encantar. O Rio Madeira, aqui do lado de Porto Velho, é uma coisa icônica. Você está andando pela cidade, o Rio Madeira impõe sua presença. Até falei para a Josi que olhando do avião e depois olhando de perto, aqui já no solo, na terra firme, você vê a imponência do Rio Madeira e você vê como que a cidade é viva, como a cidade ela tem a sua essência, tem sua alma e traz muito do que esse grande universo chamado Amazônia, né? Então, eu tenho as melhores impressões possíveis e estou muito feliz de estar aqui, de conhecer você, conhecer Porto Velho, conhecer o povo maravilhoso que é o povo de Rondônia. Um paulista que está ali na selva de pedras, sim, se adaptaria a morar no estado como Rondônia? Nossa, olha, me adaptaria, viu? Me adaptaria. Às vezes é bom você sair da selva de pedra e ir para a natureza para se conectar. E aqui é um local ótimo para se conectar com a natureza, isso não tenho dúvidas. Ah, que bacana, fico feliz por isso. Olha só, o jornalismo que Cido Coelho pratica e ensina é feito de pontes entre São Paulo e Porto Velho, entre tecnologia e floresta, entre experiência e experimentação. No plenário, vocês viram, ele deixou claro que o futuro da profissão depende de quem ousa reinventar, mas sem perder a conexão com a realidade das pessoas, né? Entre Big Data e Rio Madeira, a notícia segue sendo um serviço público essencial. Obrigada, Cido, por participar desse encontro com a gente, ter trazido tanto aprendizado, né? Foi muito bom ter você aqui no estado, aqui em Porto Velho e aqui no plenário. E você sempre que voltar, e você vai voltar, você é sempre bem-vindo. É um prazer singular e uma honra estar aqui entre vocês e eu vou sair daqui de Porto Velho, de Rondônia sempre com as melhores impressões e vou voltar, pode ter certeza disso. O povo aqui, pessoal maravilhoso. E olha só,
plenário chegou ao fim, esse episódio, né? Mas na próxima semana a gente vai ter outro convidado, outra convidada. Você acompanha esse episódio nas redes sociais do plenário e também no YouTube do plenário e do Rondônia ao Vivo. Até a próxima semana.